vamos fazer o transplante desse Anturis aqui? Ele não pode ser entupido. Argila expandida, feldespato, é horrível, porque tá muito caro. Brita, tijolo, excesso de água que fica ali no fundo. Olha, tem gente que não gosta de usar argila expandida no fundo do vaso mais, né? A argila expandida aqui no fundo do vaso faz aquela camada de drenagem que as plantas, as raízes, elas não vão ficar em contato com aquele excesso de água aqui no fundo. Então tem gente que não tá mais usando, tá botando solo direto, né? Tá só colocando a manta aqui embaixo, tem gente que bota a manta aqui embaixo e já adiciona o solo direto, né? É bom, isso é bom, porque fica até uma camada um pouco maior de solo, né? Mas eu ainda estou na old school. Vamos adicionar um pouco de argila aqui, um pouco de argila expandida. Lembrar, pessoal, que sempre esse buraco aqui ele não pode ser entupido. Então eu já vou colocar logo uma argila aqui, ó, no fundo aqui, ó, nesse buraco, que é para onde a água vai sair. Então eu já vou colocar uma argila ali, uma pedrinha um pouco maior. Vamos lá. A gente pode usar a argila expandida, a gente pode usar essas pedras de feldespato também, essas pedras brancas, tijolo quebrado, bem quebradinho, pode. Brita, pode também, pode ser utilizada aqui para fazer essa camada de drenagem aqui no fundo, né? Ela é importante para isso, né? Para não deixar as raízes terem contato com aquele excesso de água que fica ali no fundo. Então, vamos colocar uma camada, ó. Você vê que é uma camadinha bem leve aqui, ó. Olha lá, é um pouquinho, né? Depois dessa camada de argila, aqui que eu vou colocar manta bidim. Olha lá, eu poderia, se eu não tiver manta bidim, eu posso usar esse filtro de exaustor, posso usar um TNT um pouco mais grosso, posso usar também, pessoal. Como a gente tem manta bidim aqui, ó, vou usar a manta bidim. Aí, organizei. E depois, vamos adicionar esse solo. Como é que a gente preparou esse solo? Com composto de galinha e o nosso solo. Lembrando que esse solo aqui, ó, se não tiver feito análise de solo, é sempre interessante você colocar 2 gramas de calcário por cada quilo de solo. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso transplante. A gente vai encher o nosso solo aqui. Lembrando que esse solo aqui já está corrigido, ó. Vamos continuar colocando essa camadinha aqui. Vamos tirar a nossa Anturis aqui de dentro, ó. De dar uma apertada assim, ó, com cuidado para não quebrar. Olha lá, ó. Aquela parte que eu falei das raízes, olha só como é que as raízes já estão bem, muita raiz já para esse vaso, elas já estão até começando a enrolar aqui, ó, no fundo. Então, você vê que às vezes você compra a plantinha no vaso e fala assim, ah, não vou transplantar não, ela tá bonitinha. Pessoal, ela já tá na hora de ser transplantada, ó. Você vê que as raízes já estão enrolando, por isso que elas estavam saindo aqui, ó, de dentro do vaso, ó, que elas não, o vaso já tava pequeno para elas, ó. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Se você quiser soltar um pouquinho aqui, ó, a gente sempre vê o pessoal soltando. Você pode soltar até 1/3 aqui desse substrato aqui, né? Pensando em poda de raízes. Você tem que lembrar que a planta, ela segue uma proporção, quantidade de raiz e quantidade de folhas. Se você poda as raízes e não retira um pouco dessas folhas, você pode matar a sua planta, né? Por quê? A planta ela vai continuar, se você podar as raízes e não tirar as folhas, a planta vai continuar evaporando. Então, você pode matar. Depois a gente faz um vídeo legalzinho das raízes. Então, ó, soltei as raízes, tentei deixá-las mais baixas. Vamos acomodá-las aqui, ó. Né? É até melhor, ó, porque aí você, ó, acomodou sua planta, viu? Ficou bonitinho, né? Poderia soltar todo esse substrato aqui? Poderia. Mas, ó lá, vamos começar a adicionar solo aqui nessa minha planta, ó. Adicionando pelas laterais, sem deixar espaço, dando uma compactadinha leve aqui, ó, com a nossa pá. Então, ó, continua adicionando, gira aqui, ó. Vai adicionando devagar aqui pela lateral. Ó. Cobri aqui minha mesa com plástico, para não fazer aquela bagunça toda e a esposa querer brigar com você. Né? Já deixei aqui, ó. Então, olha lá, ó. Vamos adicionando aqui na lateral. Ah, esse solo, pessoal, como é que eu preparei esse solo? Esse solo aqui, além daquela correção que eu tinha falado antes, a gente também misturou mais ou menos, você pode fazer 50% de substrato. Aqui, ó, tem um substrato com galinha e solo, pode. O bom mesmo, o ideal é até 30%. Então você coloca uma dessa e 3 de solo, né? E faz essa mistura. Aí a gente tem como adicionar outros adubos, adicionar calcário para fazer essa correção. Mas sempre lembrar dessa proporção assim de matéria orgânica. Humus de minhoca, coloca uma dessa, uma de humus de minhoca, 3 de solo. Se for outro composto, se quiser usar terra vegetal, até terra vegetal, pessoal. Se eu tivesse um solo na minha casa e quisesse
Ah, vou adicionar um pouco de terra vegetal, porque lá tem um pouco de composto. Pessoal, até nessa hora eu colocaria 30% de terra vegetal, né? Uma parte de terra vegetal, 3 partes de solo da minha casa. Ou, se não quiser usar o solo da casa, usa o substrato aí também, vale a pena também. Qual é a melhor estação do ano nesse momento de transplante? Vamos sempre tentar utilizar o outono. O outono vai de 21 de março a 21 de junho. Essa época do ano é a melhor época, né, para as plantas. Então, se você pensa, vou começar em 21 de março, eu vou começar a transplantar, tenho muitas jardineiras, muitos vasos, o que você vai fazer? Você vai comprar o adubo começo de janeiro para frente. Por quê? No final do ano, se você for comprar o adubo em outubro, novembro, é horrível, porque está muito caro. Está tudo mais caro na agricultura, porque a agricultura toda está plantando. Você vê, o Centro-Oeste começa a plantar segunda quinzena de outubro. Então, nessa época, o adubo está caríssimo, porque a procura de adubo, substratos, está grande. Então, se você vai se planejar para o outono, vai ser melhor, né?